Olá a todos os camaradas. Eu queria fazer esse vídeo apenas para refletir um pouco sobre como os anticomunistas, a direita, os reformistas sempre conseguem transformar uma entrevista ou uma conversa com um comunista em um tribunal. Agora, um tribunal sobre o quê? Um tribunal sobre as experiências socialistas. Não tem como você se considerar comunista sem você ser automaticamente questionado sobre todos os processos que aconteceram nessas experiências socialistas, ou pelo menos sobre os processos mais famosos e conhecidos. Isso força os militantes a aprenderem a defender, ou pelo menos a contextualizar o que houve nos mais diferentes países, mesmo sem termos, na maioria dos casos, um vasto conhecimento sobre aquele país, aquela nação. E, obviamente, esse tipo de coisa não é exigida para os reformistas, não é exigida para os liberais, os defensores do norte global, do ocidente. Não é exigido. Isso é uma característica interessante, pois o sistema é um. Nós temos o sistema capitalista no mundo todo. Ele é tratado como natural, tratado como o normal, o padrão, como inclusive parte da natureza humana. Logo, tudo que acontece sobre o sistema capitalista é apenas eventualidade da natureza. Não foi o sistema capitalista que causou esse problema, mas sim péssimos governantes ou então a ganância de alguns burgueses. Agora, quando se trata do comunismo, do socialismo, todos os erros, todos os problemas, e algumas coisas que não são nem erros nem problemas, mas sim, eles discordam, automaticamente é culpa de todo o sistema socialista. E nada, absolutamente nada de conquista do socialismo é levado a sério. Então, a única coisa que as pessoas consideram minimamente positivo da experiência do socialismo real é a vitória contra o nazismo, que até isso é relativizado. O pessoal vai dizer que o Exército Vermelho era extremamente ineficiente, que ele era mal comandado, que o seu líder era paranoico, que basicamente o frio que colaborou mais para a derrota dos nazistas. Ou seja, existem problemas dessa vitória antes, durante e depois da guerra. Antes da guerra, os soviéticos expurgaram seus militares mais importantes muito por conta da Guerra de Inverno. Na verdade, a Guerra de Inverno já foi problemática por causa desse expurgo. Durante a guerra, supostamente o Exército Vermelho era ineficiente, o frio fez tudo e eles estupravam pra cacete. Depois da guerra, basicamente o Exército Soviético era um exército de ocupação de países próximos. Então não tem nada, do ponto de vista dessa galera, que se salva das experiências socialistas. Se a gente for falar sobre educação e saúde, eles vão relativizar e dizer, grande coisa. Não tem liberdade, tipo isso. Sendo que não é só isso que a gente tem que se orgulhar das experiências socialistas. Saúde e educação é extraordinário, mas não é só isso. E temos que aproveitar, porque nenhum processo de mudança radical passa sem algum tipo de dano, né? Algum tipo de dano às estruturas antigas, algum tipo de dor e sofrimento, né? Seja felizmente dos burgueses ou dos exploradores e infelizmente às vezes da própria população, né, que tem que lidar com todas as mazelas da consequências da mudança. E sempre lembrando que a maioria dessas mazelas não se dá porque os líderes comunistas são sádicos, mas sim porque eles estão tentando, do seu modo, com muitos erros às vezes, sem superar uma situação complicada. Então, a industrialização forçada e a coletivização acelerada, ou vice-versa, que existiu na União Soviética, não foi meramente uma questão de megalomania e ódio a ucranianos. Ou então, o grande salto adiante, a Revolução Cultural, não foram também exemplos de megalomania ultra-esquerdista de mal. Basicamente, são tentativas de acelerar o processo revolucionário com o objetivo de segurança. Até porque esses países nunca deixaram de ser atacados. Simples assim, nunca deixaram de ser atacados. O brasileiro é muito mal acostumado com a segurança, a paz, não está em guerra com país nenhum, ou então não tem uma geração de veteranos grande, não tem uma guerra revolucionária recente que mudou o país. Esse tipo de coisa dá ao brasileiro uma noção de pacifismo muito grande, que ele não sente a necessidade, ele não percebe a necessidade de segurança, de garantir suas fronteiras, né? Ainda bem que a gente não tem isso. Eu não fico nem um pouco mal pelo Brasil não ter participado de grandes guerras. Eu acho ótimo até.
né? Especialmente as guerras imperialistas, da qual ele foi convidado, nosso país foi convidado. Enfim, sempre vai haver esse tribunal contra nós. Temos que estar preparados para dar as melhores respostas a esse tipo de tribunal, certo? Sempre politizando, sempre atacando de volta. Não podemos usar simplesmente frases sectárias e dogmáticas, dizendo que o socialismo é o futuro da humanidade e só, eu acredito nisso e pronto. Não, isso não vai dar certo. Nem também capitular, dizer que aquilo ali não eram experiências socialistas porque não faziam parte dos moldes que existem na minha mente. Certo? Essa é a questão e um dia queremos que haja um tribunal para os liberais, porque aí sim eles vão ter muita coisa a responder. Muita coisa mesmo.